Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coach. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices internacionais, válido para esta sexta-feira, 13 de setembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC_ Brasil no Twitter e no Facebook estamos como Investidores e Tolos. Muito bem, vamos diretamente aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma sexta-feira bastante movimentada, algumas notícias de médio e alto impacto. Começamos aqui no Japão, 1h30 da manhã, produção industrial mensal, 4h15 da manhã, PPI mensal na Suíça, 6 da manhã, mudanças de emprego anual para a Eurozona, novos postos de trabalho trimestral também para a Eurozona, 9h30, várias notícias nos Estados Unidos, PPI mensal e anual. PPI é o principal índice de preços, né, ao produtor, anual e mensal. Às 9h30, vendas no varejo sem veículos, notícias de alto impacto. Também vendas no varejo com veículos às 9h30 e fechando às 10h55, índice Michigan de percepção ao consumidor. Seriam essas as principais notícias para esta sexta-feira. Vamos começar então aqui diretamente com o Standard & Poor's. Os índices americanos hoje com uma sessão bastante volátil, né, tendo em conta tudo o que está acontecendo aí com a Síria, né? Sabemos que entre quarta-feira e até amanhã, sexta-feira, estão reunidos aí os representantes dos Estados Unidos, da Rússia, da França, da ONU, Comitê de Segurança da ONU e alguns países tentando definir uma estratégia para que esta situação seja definida de forma diplomática. Então os índices estão bastante apreensivos. Hoje uma sessão bastante lateral, sem muita volatilidade no Standard & Poor's, porém vejam que a configuração poderia ser para formar uma P-Formation e amanhã, quem sabe, visitar os 1694 nesse Standard & Poor's, possível mínimo maior no 4 horas e poderia inclusive ser uma possível operação de compra nesse sistema deste Standard & Poor's em 4 horas. Seguimos o Nasdaq. O Nasdaq hoje também uma sessão bastante lateral, nada a fazer por enquanto nesse índice, porém vemos que no diário poderia apresentar uma P-Formation, pode ser uma acumulação em tempo, famosa P-Formation, uma vez que faça a ruptura dessa resistência, poderia visitar aí os 3.260 pontos aproximadamente esse Nasdaq. Já o Dow Jones vemos que também segue respeitando aqui a resistência semanal nos 15.320. No diário, uma sessão bastante lenta, também poderia apresentar a mesma formação do Standard & Poor's, possível P-Formation, uma vez que apresente este movimento, os 15.470 pontos poderiam ser o seguinte objetivo para este Dow Jones. Já na Europa, o DAX 30, o índice de Frankfurt, também uma pequena consolidação, totalmente lateral em 4 horas, não apresentou muitas oscilações. Poderia também apresentar uma P-Formation, está muito próximo a essa resistência dos 8.530. Veremos se fará a ruptura. Já está com novas máximas, muito próximo das máximas deste ano. O DAX 30 bastante sobrecomprado, já esperaria um pivôzinho de alta no diário. Já em Paris, o K40 fazendo a ruptura, ou atacando a resistência nos 4.127 pontos, de fato não conseguindo fazer a ruptura ainda. Vemos que no diário poderia apresentar um mínimo maior, um pivôzinho de alta, uma correção ordenada, inclusive se amanhã fizer uma correção e se mantiver ordenada, é possível que na próxima semana isso siga rebotando. Já o Eurostock 50, o índice que é composto pelas 50 blue chips da Eurozona, vemos que segue na zona de resistência, se romper os 861, 895 e aí sim os 2.976 pontos a médio prazo poderiam ser o seguinte objetivo. No diário também poderia estar aí fazendo uma correção ordenada para a formação de um pivôzinho, inclusive amanhã a execução com esta P-Formation aí no diário para esse Eurostock 50. Já o FTSE, o índice de Londres, vemos que o FTSE no diário se mantém bastante lateral, porém pode ser uma acumulação em tempo também para formar um mínimo maior e seguir repicando e romper os 6.616 para chegar até os 617, este índice britânico. Já o índice australiano, o AUS 200, vemos que respeitando a resistência no semanal, não conseguiu fazer a ruptura, se romper os 5.360 a próxima parada. No diário, muito atentos, poderia apresentar um pivôzinho de alta, um fundo ascendente e
romper a resistência. E fechando com os índices, vamos com o índice de Tóquio, o índice Nikkei. No semanal, um topo descendente, não conseguiu fazer a ruptura dos 14.526. No diário, possível mínimo maior. Veremos como, se amanhã apresenta uma correção ordenada e executa o mínimo maior, ou se amanhã, em caso de que apresente uma correção mais profunda, já se poderia pensar em vendas para este índice Nikkei. Muito bem, sou o João Grassuchenski, muito atentos aí com a solução aí que estão tomando pelos temas políticos aí da Síria. Então amanhã deve sair algumas notícias. Muito cuidado com os fundamentais. Sou o João Grassuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.